Oi crianças, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Vocês querem saber qual é o próximo evento na vida de Jesus? Eu também quero saber. Só que, se vocês lembram da última aula, Jesus tinha o quê? Mais ou menos uns 12 anos e ele estava lá no templo, lá em Jerusalém. Mas a Bíblia não fala mais sobre a adolescência de Jesus. A Bíblia diz só quando Jesus ficou adulto, lá para frente na vida de Jesus. É claro que Jesus teve uma infância, cresceu, se desenvolveu, aprendeu bastante. Nós aprendemos que Jesus é inteligente. Jesus ajudou seu pai, trabalhou com seu pai provavelmente. E Jesus era carpinteiro, a Bíblia diz que Jesus era carpinteiro, esse era o ofício do seu pai, José. E Jesus fez todas essas coisas até começar o seu ministério. Mas, antes de começar o seu ministério de pregação do Evangelho, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. O deserto é aquele lugar bem quente, árido, seco, que durante o dia é muito calor, mas durante a noite é muito frio. E Jesus ficou lá no deserto por 40 dias. E ele ficou fazendo o quê? Orando, falando com Deus. Por quê? Porque ele estava para começar o seu ministério e ele precisava de muita orientação de Deus e muita coragem para poder fazer o que ele tinha que fazer. Então Jesus se dedicou esse tempo longo para orar. E ele ficou, no final desse tempo, ele ficou com fome. Por quê? Porque ele não comeu. 40 dias sem comer, em jejum, só orando, só falando com Deus. Era costume dos homens daquela época fazer jejuns assim longos. E no final desse tempo, a Bíblia diz que no final desse tempo, Jesus foi tentado por Satanás. O que é ser tentado por Satanás? Vocês sabem o que é tentação? Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Tentação. Deixa eu ver se eu estou escrevendo certo. Não estou não. O T vem desse lado. Não. Tentação. Esse C aqui com C cedilha, né? Tem um cedilha aqui embaixo. Quem sabe escrever sabe que tem uma perninha aqui embaixo. Tentação. Você sabe o que é tentação? Eu vou explicar para você. Tentação é quando o seu amiguinho te chama para fazer o que é errado. Isso é tentação. Ele fala, vamos lá zombar, vamos lá fazer bullying, vamos lá xingar aquele outro amiguinho. E aí você vai e faz o que é errado. Você caiu em tentação. Quando o seu amiguinho chama você para fazer coisas erradas, isso é tentação. Às vezes a tentação vem do nosso próprio coração, quando a gente quer fazer coisas erradas. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e nós, como somos pecadores, queremos fazer coisas erradas e quando a gente faz, a gente caiu em tentação. E Satanás, Jesus não tinha um coração pecaminoso, Jesus era perfeito. Então a tentação veio de uma outra pessoa, que não de dentro dele. Veio do próprio diabo. Olha só que Jesus cresceu. Lembram da última aula? Então Jesus cresceu e foi tentado por Satanás, pelo próprio diabo, que queria destruir Jesus, queria matar Jesus. Mas como foi que o diabo tentou Jesus? A Bíblia diz o seguinte, que no final dos 40 dias Jesus estava com fome, certo? Jesus estava com fome, eu estaria com muita fome. E aí Satanás se aproximou dele e disse o seguinte, se você é mesmo o Filho de Deus, diga a essas pedras que se transformem em pães, e então você vai poder comer. Era um pedido, era uma tentação bem interessante para Jesus. Era porque ele estava com fome, mas Jesus foi firme. Jesus disse o seguinte,
Então, está escrito, Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dessa vez você não ganhou, Satanás. Ah, tá bom. Mas Satanás não parou por aí. O diabo, ele queria quebrar Jesus, ele queria destruir Jesus, mas Jesus era resistente, Jesus era firme, Jesus era muito forte. Então Satanás fez o seguinte: levou Jesus a um lugar bem alto, olha aqui, uma montanha bem alta, e disse o seguinte: tudo bem então, você está vendo aqui todas essas coisas, está vendo todos esses reinos da terra, você está vendo tudo isso, eu vou te dar, se você se ajoelhar e me adorar. Olha só o que Satanás fez. Satanás é o príncipe deste mundo, ele não é o dono, né? Porque Deus que controla. Mas Satanás, ele influencia todas as pessoas, todo esse mundo. E aí ele ofereceu para Jesus: eu vou te dar tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus fez o quê? Jesus caiu na tentação? Jesus disse o seguinte: Satanás, está escrito na Bíblia, só há um Deus e só a Ele nós devemos adorar. Não vou adorar você, Satanás. Foi o que Jesus respondeu. Olha só, mais uma vez Jesus venceu Satanás e não caiu em tentação. E por fim, Satanás levou Jesus até o alto do templo, lá no pináculo do templo, era um lugar alto também. E aí Satanás, ele teve uma ideia. Peraí, já que Jesus está sempre dizendo está escrito, sempre citando um pedaço da Bíblia, um versículo da Bíblia, eu também vou citar. Olha só como Satanás é sutil, como ele é sagaz, como ele é esperto. Então ele levou Jesus até o alto do templo e disse: se joga daí, porque está escrito que Deus enviaria anjos para livrar o ungido dele. Olha, Satanás foi muito esperto. Vai lá, se joga aí, porque está escrito que você vai ser protegido. Jesus também muito esperto. Jesus muito inteligente, muito conhecedor o que? Da palavra de Deus. Ele disse o seguinte: Satanás, nós não podemos tentar Deus. A Bíblia também diz, está escrito que Deus não pode ser tentado. Nós não podemos fazer isso e esperar que, agora ele é obrigado a cumprir. Deus não pode ser por ninguém tentado. Então Satanás perdeu, não conseguiu quebrar Jesus, não conseguiu vencer Jesus, ele foi embora. E Jesus venceu a tentação no deserto, a tentação do diabo. Isso mostra pra gente que Jesus é resistente. Como assim resistente? Claro que não é resistente, que a cabeça dele não quebra, não. Que Jesus, diante da tentação, ele venceu, ele não caiu na tentação, ele não se dobrou à tentação, ele resistiu até o final e venceu. Nós devemos ser assim também? Claro! Quando alguém chamar a gente para fazer o que é errado, nós devemos dizer não, nós devemos ser como Jesus, resistentes. Mas olha só, Jesus era resistente por quê? Porque ele conhecia a palavra de Deus. Não adianta a gente querer vencer a tentação sem conhecer a Bíblia, sem ler a Bíblia. É muito importante, é a Bíblia que vai nos dar resistência para vencer a tentação, para vencer o mal
e andarmos nos caminhos de Deus. Olha só o versículo aqui, ó. Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus não caiu em tentação. Hebreus 4:15, aqui é a parte B do versículo. Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, como nós, mas sem pecado. Jesus venceu a tentação e não caiu. Tá bom? Espero que todos vocês sejam como Jesus, mas leiam muito a palavra de Deus, porque ela vai nos ajudar a vencer todas as tentações. Tá bom? Nos vemos semana que vem. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.